Olá, muito bom dia. Vamos chegando, vamos acordando nessa sexta-feira maravilhosa e nublada por aqui. Bom dia, Lisiane. Bom dia, Miriam, Douglas. Vamos chegando, vamos pegando o nosso cafezinho para dar aquela acordada. Bom dia, Pérola. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um nosso Café com Sabedoria, mais uma sexta-feira, mais um sextou pra gente... Bom dia, pra gente fazer ser um dia incrível, um dia muito abençoado. Já vamos começando. E aí... Continuando a nossa temática dessa semana, que se encerra amanhã, falando sobre oração. Bom dia, Débora. Falando sobre oração, que vida espiritual e tudo mais, ele continua dizendo assim para nós: quando fores orar, que seja este um firme propósito, não ficar tempo demais por consolação, buscando essa consolação, nem tempo demais por aridez, por irritação, por pressa, por braveza. Não digas a Jesus que queres consolações. Não digas a Jesus que queres consolações na oração. Mas, se Ele te dá, agradece. Se Ele te consola, agradece. Mas diz a Ele sempre que queres perseverança. Então, muitas das vezes, esse conselho é profundamente precioso, porque muitas vezes o que falta para nós é o dom da perseverança. Sabe aquele desenhozinho assim, que é um clássico, eu tenho certeza que você já viu, que é um homem com uma picareta tentando achar um lugar cheio de diamante. Aí ele tá batendo assim, aí ele tá muito perto. Então passam duas cenas, né? A primeira que ele tá longe ainda, mas ele tá animado com a picareta assim, e ele vai chegar no monte de diamantes. E a imagem embaixo, aí ele já muito perto de chegar nos diamantes, mas ele se cansa e ele tá retornando. Ele tá voltando e desistindo, mas ele tava muito perto de chegar nos diamantes. Então, muitas vezes, na nossa vida, é exatamente isso que acontece com a gente. E nos falta o dom da perseverança. Era só mais um pouquinho que a gente ia chegar no diamante. Só mais um pouquinho para chegar no milagre. Só mais um pouquinho para dar certo. E a gente desiste, a gente para de bater. Então, esse conselho de perseverar, de continuar ainda com as dificuldades, ainda com as dores, ainda com o desânimo, ainda com o peso da cruz, ainda com... parecendo que não tem mais uma luz no fim do túnel, é o conselho mais valioso que você pode receber hoje. Perseverança. Então é pedir isso a Jesus. Senhor, me dá perseverança, me dá o dom de continuar. Eu tô cansada, eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo isso, tá doendo, eu tô exausta, eu não vejo uma solução. Mas, Senhor, me dê o dom da perseverança. É isso que nós devemos buscar. A gente não deve buscar essa consolação ali nas orações, mas se a gente receber, ótimo, maravilha, muito bom ser consolado, né? É muito bom sentir esse colo de Deus. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é estar e pedir e conseguir o dom da perseverança, que é o que faz com que a gente consiga qualquer coisa na vida. Se a gente deseja construir uma empresa de sucesso, a gente tem que perseverar. Se a gente deseja construir um casamento duradouro, inabalável e feliz, a gente tem que perseverar. Se a gente deseja educar os filhos na fé, educar boas crianças, a gente tem que perseverar. Se a gente deseja construir uma carreira de sucesso, ser um exemplo, ser renomado, ser uma referência, a gente tem que perseverar. Não tem como fugir disso. As coisas não são fáceis para ninguém. A gente precisa escolher o nosso difícil. Porque, vem cá, pensa só aqui comigo. Tudo é difícil. Você
fazer dieta, fazer exercício físico para você ter um corpo saudável, um corpo bonito, um corpo que te movimenta bem, com saúde, é difícil. Mas você negligenciar tudo isso, você fazer todas as suas vontades, você ter que fazer depois uma bariátrica, você ter que ficar com sérios problemas, também é difícil. Você trabalhar bastante para construir uma empresa de sucesso, uma empresa financeiramente próspera, é difícil. Mas estar desempregado é difícil. Você lutar pela restauração do seu casamento é difícil. Mas assinar o divórcio é difícil. Você lutar para educar os seus filhos na fé, dando atenção, estando presente, brincando, colocando energia nisso, é difícil. Mas deixar essas crianças na tela o dia inteiro para serem educadas pelo mundo é difícil. O que você escolhe? Qual difícil você escolhe? Porque todas as opções são difíceis. Então você tem que pensar, bom, qual difícil vai me trazer mais retorno? É esse difícil que eu vou escolher. Bom, então é difícil restaurar meu casamento? É. Mas é difícil perder minha família? Muito. Então qual difícil desses dois me dá mais retorno? Restaurar meu casamento. Porque daí eu vou estar bem, minha família vai estar reunida novamente, nós vamos voltar a ser felizes, eu vou cumprir a promessa que eu fiz, meus filhos vão ter a presença do pai e da mãe em casa. Nossa, muito melhor. Qual difícil você escolhe? Prosperar financeiramente, fazer o que tem que ser feito, lutar, trabalhar duro, dar o sangue, ou ficar acomodado sempre no mesmo saláriozinho ali, no mesmo carguinho a vida inteira? Os dois são difíceis. Qual que você escolhe? Bom, eu lutar e eu dar o sangue, eu ralar, eu trabalhar bastante ali para eu ter um retorno financeiro disso, eu desfrutar com a minha família, eu conseguir conquistar as coisas que eu desejo. Nossa, muito melhor. Bom, então eu vou dar meu sangue aqui. O que é melhor? Você estudar, você se capacitar, você fazer uma pós-graduação, você terminar seus estudos, você se especializar, você ir para outras áreas de trabalho, você arriscar, ou você continuar sempre na mesma, com os mesmos conhecimentozinhos ali que você tem e nunca melhora e nunca se atualiza e o mundo te engolindo, te atropelando com tanto conhecimento que tem por aí? As duas coisas são difíceis. Mas qual difícil você escolhe? Então você tem que pensar qual que é o retorno que eu tenho dessas duas opções. Escolher a que te dá mais retorno. Só que muitas vezes o que dá retorno nos dá preguiça, nos dá medo. A vontade que a gente tem não é de fazer o que é esse difícil por longo tempo. Porque a curto prazo, o divórcio ele parece uma ótima opção. Eu vou resolver meus problemas. Divorciei, acabou. Só que não é bem assim. O divórcio esconde inúmeros outros problemas por detrás. Só que na hora te parece uma ótima opção. E restaurar o casamento na hora parece uma péssima opção. Mas eu não mereço passar por isso. Mas por que eu tenho que lutar? Mas não é justo. Olha o que ele tá fazendo. Ela tá com outro. Não, diz que não me ama mais, diz que não me quer mais, por que eu tenho que passar por isso? Então, ali, no curto prazo, parece a pior opção. Parece muito mais difícil. Só que, e depois? Qual o bônus que você tem? Quais os benefícios que você tem? A escolha com sabedoria, ela é justamente essa. A gente trocar o ônus momentâneo pelo bônus permanente. E a escolha sem sabedoria troca o bônus momentâneo pelo ônus permanente. Não faz nenhum sentido. Então é muito melhor, muito mais inteligente, muito mais sábio você tomar uma decisão que seja mais difícil no momento, mas por um período de tempo determinado, e você colher os frutos disso para todo sempre. Do que você trocar uma situação delicada e difícil e mais dolorosa nesse momento por um período de tempo, e aí te parece muito doloroso. Não, não quero. E aí você tem uma decisão boa, gostosa, prazerosa, mas ela é só um período de tempo. Depois do todo sempre é muito mais difícil, é muito mais doloroso. É uma questão de sabedoria mesmo. E se a gente for entrar no quesito espiritual, a nossa vida aqui inteira é só um período de tempo.
Suponhamos que você viva 80 anos. Joga alto aí, 80 anos que você vive. O que são 80 anos comparados à eternidade? Comparado ao todo, comparado para todo o sempre. Não tem fim, é eterno. O que são 80 anos? Uma vírgula, uma poeira, um sopro, nada, muito pouco. Então, nós temos que ter a sabedoria de, eu vou escolher o difícil nesse meu período de tempo. E sem falar que ninguém vive 80 anos em algo difícil. É um período, são meses, anos talvez. Mas não é a vida inteira. Trocar esse período de tempo difícil, de deserto, árduo, doloroso, por uma vida eterna. Por uma vida depois muito melhor. Isso é uma escolha com sabedoria. E para isso nós precisamos de quê? De perseverança. Então, a gente fazer boas escolhas. Eu vou escolher o difícil que me traz retorno. É isso que nós devemos escolher. Mas o corpo não quer que você faça isso. O meu corpo não quer que eu acorde 5h30 da manhã para 6h30 da manhã estar aqui fazendo uma live. Não quer, ele quer dormir. Mas não é ele que governa, sou eu. Não é a minha vontade que governa, é a minha mente. Mas para isso eu preciso estar forte. Porque senão a preguiça vai me dominar. E aí eu vou colocar a soneca várias e várias e várias vezes, eu vou perder a hora e eu não vou fazer o que eu me comprometo a fazer. Por isso, a vontade, ela não pode reinar. Quem tem que reinar é a minha mente. Quem tem que fazer a escolha pelo difícil é a minha mente e não o meu corpo. Porque senão você vai ter sempre várias opções. Você vai ter a opção de comer frutas, legumes e verduras ou pedir um iFood, um hamburgão com batatas e um chocolate e refrigerante. Você sempre vai ter essas duas opções. Se o seu corpo governa, meu bem, você vai sempre escolher o hamburgão. Por quê? Porque é muito mais gostoso. Se o seu corpo governa, você sempre vai escolher a soneca. Porque é muito mais gostoso ficar enrolando na cama. Se o seu corpo governa, você sempre vai escolher resolver seus problemas dentro do seu casamento de uma forma fácil. Fugindo, saindo, colocando uma terceira pessoa, um adultério, pornografia. Sempre. Em vez de olhar nos olhos do marido, em vez de olhar nos olhos da esposa e resolver o problema ali com ele. Meu bem, eu não estou feliz dentro do nosso relacionamento. Como que a gente vai resolver isso? Juntos. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Quando a gente não tem outra opção, a gente faz essa que dá certo. Quando o divórcio para mim não é uma opção, não existe essa opção. Dentro da minha casa, divórcio nunca será uma opção. Então, eu e Lucas temos que resolver os problemas aqui. E fazer a manutenção para isso aqui ficar bom até um de nós ser chamados pelo Senhor. Essa é a única opção. Não existe outra. E desde o primeiro dia isso está acordado. E a cada dia é reforçado. Para não ser esquecido, né? Porque senão o tempo vai passando e os votos são esquecidos. Então é você olhar e escolher e definir quais difíceis você vai... Difíceis foi bom, hein? Quais difíceis você vai escolher. E você precisa governar isso. Eu já falei essa frase e vou repetir mais uma vez. Se a mente prevalece, o corpo obedece. Mas hoje, quem que está governando a sua vida? As suas vontades? A sua impulsividade? Ai, quando eu vi já falei, quando eu vi já fiz. Não consegue se controlar? Ou é a sua mente te conduzindo no melhor caminho? Pensando, raciocinando qual que é a melhor forma de fazer, de se posicionar, de agir. Então você precisa governar as suas vontades e não elas governarem você. E isso te permite ser perseverante, porque a vontade é de desistir. Mas como você tem essa maturidade, como você tem essa governança, você continua perseverando, você decide por isso. A cada dia. Decide a cada dia. Então, é importante você fatiar o todo e pensar, Senhor, me dê forças para hoje.
Senhor, eu preciso ser perseverante hoje, dia 26 de janeiro. Amanhã é um outro dia. A cada dia, suas devidas preocupações. Preciso me comprometer a ser perseverante hoje. A cumprir as metas que eu escrevi lá no comecinho de janeiro, hoje. Em fazer meu exercício físico hoje. Em me alimentar bem hoje. Em estar presente na minha oração hoje. E lutar pela minha família hoje. E me dedicar no trabalho e fazer da melhor forma, dando o máximo que eu posso hoje. Ser perseverante hoje. E aí ele continua dizendo assim: persevera na oração. Persevera ainda que o teu esforço pareça estéril. A oração é sempre fecunda. E muitas vezes eu ouço isso várias vezes em consultório, aqui nas caixinhas do Instagram. Ai, parece que eu rezo e nada acontece. Ou parece que eu rezo, que eu oro e piora a situação. Parece que as minhas orações não têm fruto. E aí o que você tem que entender? Que a oração ela é como uma semente mesmo, literalmente. Então quando a gente faz um plantio, se você nunca fez, nunca viu, se você nunca foi num sítio na vida, você faz lá o plantio, você coloca a semente, vem a terra, aí é o tempo dessa semente sair do estado de dormência ali, aí vem a raizinha, aí vai nascendo a raiz, aí vai rompendo aquela semente, aí a plantinha vai saindo, e aí vai passando inúmeras coisas nessa planta. É vento, é um animal que passa por cima, é a chuva, é uma formiga que vem e corta. Inúmeras situações podem acontecer com essa semente. E por isso que tem que ter a vigilância do dono, do agricultor ali para regar, para adubar, para colocar inseticidas, enfim, cuidar para que essa planta germine, nasça e dê os frutos. A oração é igual. Então a gente planta e a gente aguarda o tempo dessa colheita. E aí é a questão, qual semente você plantou? É uma semente boa, uma semente de qualidade? Então você está constantemente plantando? Sua vida de oração ela é constante? As suas orações elas são feitas com intensidade, com atenção, com fé, com perseverança? Ou não? Um dia eu oro, outro dia não. Um dia eu tô animado, outro dia não. Um dia eu tenho fé, outro dia já me desanimou. Um dia eu faço meio dormindo, um dia eu tô meio mais ou menos. Como é que é? Qual a qualidade dessa semente? Porque isso vai dizer muito sobre o tempo da colheita. Isso vai dizer muito sobre o que você vai colher. Então você tem que pensar, qual a qualidade da semente que eu estou plantando? Qual a qualidade da oração que eu estou fazendo? Qual a frequência? Qual a intensidade? Qual a honestidade da minha oração? Qual a fé? Qual a esperança que eu tenho nessa minha oração? Ou eu só falo da boca para fora? Ou eu só falo pensando em outra coisa? Ou eu só faço porque tem que fazer, alguém falou lá, eu vi no Instagram e eu tô fazendo? Então, são essas coisas que você tem que avaliar. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, a oração é sempre fecunda. A oração sempre dá frutos. Ainda que uma planta mais fraca, ainda que demore mais, ainda que não com tantos frutos. Mas ainda assim, é sempre fecunda. Então, persevere na oração. Ainda que o seu esforço pareça estéril, ainda que humanamente, ainda que nesse mundo você não esteja vendo, mas o agir de Deus no mundo espiritual já está acontecendo. Então continua, persevera em oração. Ah, mas o meu marido não muda, mas a minha esposa não tem jeito, mas o meu filho não larga os vícios, mas a minha vida financeira não vai para frente, mas nada resolve. Persevera em oração. Nenhuma oração é estéril. Todas as orações são fecundas, ou seja, todas as orações dão frutos. Ainda que menos ou mais rápidos, ainda que menos ou com mais qualidade, mas todas dão frutos. E é isso que você deve entender e continuar. Essa deve ser o seu entendimento para que você se mantenha fiel e perseverante. E outra coisa fundamental de você entender é que para tudo você deve ter essa rotina de oração.
Então, se o seu casamento está ótimo, graças a Deus, maravilha. Reza para manter assim. Se o seu casamento não está bom, ora para que volte a ser bom. Se a sua vida financeira está bem, maravilha. Seja grato, reze e agradeça por isso. Se a sua vida financeira não está boa, reze e faça a sua parte para que isso mude. Se a sua empresa está bem, maravilha, agradeça por isso. Reze por isso. Se a empresa não está bem, reze por isso. Se a sua saúde está boa, ótimo, agradeça e reze por isso. Se a sua saúde não está boa, reze e peça por esse milagre. Então tudo, para absolutamente tudo, nós devemos ter uma vida de oração. Se está bem, reza para manter. Se está mal, reza para converter, para mudar, para melhorar, para consertar. Então, às vezes a gente se esquece, né? A gente só vai para Deus na dor. A gente só vai para Deus, só vai procurar ajuda quando já tá tudo acabado. Quando tá com um problema, com uma crise grave, com uma doença grave. Mas a gente deve manter todos os dias, porque Deus não é balcão de troca. Você vai lá, pede, é atendido e vai embora. Não é isso. Não é isso. Então, se dedique mesmo a essa vida de oração. Em todos os contextos. Em todos os sentidos. Tá bem? Reza. Tá mal? Reza. Todos os dias. Sempre. Coloque tudo a serviço do reino, a serviço de Deus. Ao agir dele na sua vida. E aí ele continua pra gente encerrar. Na presença do Senhor, não te esforces nem te preocupes. Escute-me bem. É a hora do coração. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de Deus, a gente quer falar bonito, ou a gente quer pensar muito, a gente quer estar muito preocupado e tudo mais. E aí ele fala, ei, não faça isso. É a hora do teu coração. É a hora de você se abrir, é a hora de você se entregar. É a hora de você realmente mostrar quem você é, sem medo, sem máscara, sem maquiagem, sem nada. Você e ele. E para isso a gente precisa de quê? Intimidade. Para que a gente consiga ser nós mesmos com alguém, nós precisamos nos sentir íntimos. E ele te convida hoje para essa intimidade. Ele deseja ter esse relacionamento íntimo e sincero com você. Só que muitas vezes é você que não permite. Porque ele está sempre de braços abertos para você voltar, ou para você chegar a partir de agora, ou para você intensificar, para você melhorar. Ele está de braços abertos. Só que muitas vezes você não permite, você não deixa, você não quer ter intimidade com ele. E ele gostaria muito que você tivesse. Para que você pudesse ser quem você realmente é. Para que você pudesse dizer tudo o que você sente. Para que você pudesse clamar e pedir por tudo que você sonha e deseja. Ele está aí para te orientar. Para te abraçar, para te conduzir, para te consolar em muitos momentos, sim. Porque ele é bondoso e vai fazer isso. Então, o que você deve buscar é essa intimidade com ele. Todo relacionamento precisa de intimidade. Para ser bom, para ser gostoso, para ser duradouro, precisa de intimidade. Se não tem, é muito ruim. A gente sente que a gente não pode ser nós mesmos. Que sempre tem uma trava, sempre tem um bloqueio, sempre tem uma armadura, sempre tem alguma coisa que impede que a gente realmente se jogue, se entregue e viva aquilo com a intensidade que um relacionamento pede. Seja com Deus, seja com o marido, seja com quem quer que seja. Então, a minha proposta para você hoje, de experiência, é você buscar ser mais íntimo. É ter um momento de intimidade. E aí você vai escolher com quem você quer ter esse momento de intimidade. Se é uma intimidade você e Deus, é você ir buscando estar na presença do Santíssimo, no culto, na missa, enfim, da forma que você segue. É dentro do seu quarto ter um momento de intimidade com ele. É buscar ter um momento de intimidade com o seu marido, com a sua esposa.
Então, hoje, sexta-feira, ótimo para isso. Então, é vocês saírem para jantar e depois ficarem juntos, é vocês pedirem uma pizza, é você cozinhar a comida preferida dele, é você surpreender ela com algum presente, você chegar com alguma flor e um presentinho que ela gosta, é você buscar ter intimidade com o seu filho. Então, é você servir o jantar para você e ele, se o marido ou a esposa tá fora. Você e ele pedirem aquela pizza, assistir um filme gostoso e terem um momento juntos de pai e filho, de mãe e filho. Com quem hoje você vai estreitar a sua intimidade? Com quem hoje você vai dedicar o seu tempo, a sua sexta-feira, para estar mais próximo, para estar mais íntimo, para dedicar esse momento só você e essa pessoa? Quem você vai fazer isso hoje? Então, escolha alguém para ter esse momento de intimidade. Então, sugerir uma massagem, um banho juntos com o marido e a esposa. Tem muita coisa que dá para ser feito. Então, pensa aí o que dá para você propor, o que dá para você surpreender, o que dá para você fazer e busque essa intimidade com alguém hoje. E faça, tenha esse momento. Ai, Larissa, eu quero ter um momento de intimidade entre eu e Deus e depois entre eu e meu marido. Ótimo, maravilha, melhor ainda. Mas faça isso. Busque essa intimidade todos os dias e comece por hoje. Certo? Então essa é a minha proposta para você hoje. Essas são as nossas reflexões do Café com Sabedoria de hoje. Desejo uma excelente sexta-feira para você. Que seja um dia muito abençoado, um dia muito alegre, um dia muito próspero, abundante, um ótimo dia a todos nós. Nos vemos amanhã, às 6:30 da manhã, em mais um Café com Sabedoria. Um grande beijo, uma excelente sexta-feira para você